Roupa Santa, que aí vem história. Hoje a gente vai falar um pouco aí a respeito das principais crenças religiosas no Egito Antigo, né? Um assunto que rende aí material para bastante tempo aí, para um vídeo bem longo, mas a gente vai tentar não fazer isso aqui, não deixar o vídeo longo, né? Vamos no básico, nas principais características dessas crenças religiosas do Egito Antigo. Bora lá, gruda na tela. Buenas, quando a gente fala em crenças religiosas, né, no Egito Antigo, tem algumas características, tem alguns aspectos aí que a gente tem que falar assim já de cara, né? Tem algumas coisas assim que são bem óbvias, bem nítidas, que a gente não pode deixar de falar. Primeiro lugar, uma religião politeísta, né? A religiosidade, as manifestações religiosas no Egito Antigo são politeístas, né? Ou seja, há crença em inúmeras divindades, né? Muitos e muitos deuses. Assim como é característica, né? Quase comum, peculiar a quase todos os povos da antiguidade, à exceção ali dos hebreus. A gente até nesse outro vídeo aqui, a gente já explicou por que esses povos antigos eles têm uma religião, uma mitologia tão rica, né? Uma quantidade tão grande de deuses e figuras aí sobrenaturais. A primeira coisa então é politeísmo. Segunda coisa, segunda característica da religião egípcia é que esses deuses eles assumem os mais variados formatos, as mais variadas formas. Há deuses com formato, com forma apenas humana. Há deuses como o Deus Sol, Deus Ra, principal divindade aí no panteão egípcio, né? Eles acreditavam que o Deus Ra todos os dias fazia renascer a vida no Egito, né? Tirava o Egito das trevas, enfim. Não é à toa que as pirâmides egípcias, já vamos falar nelas, porque elas têm a ver também com religião. Tem sempre a sua abertura voltada para o leste, voltada para onde o Ra todos os dias nasce, o Sol todos os dias nasce e faz renascer a vida. O próprio Osíris, na verdade, simbolizava o rio Nilo, né, por esse fato das partes do seu corpo terem sido distribuídas, né, terem sido colocadas ao longo do rio Nilo. Né, então até o próprio rio Nilo, sim, era cultuado, era divinizado no Egito Antigo, assim como o faraó. O próprio faraó, né, dizia-se, acreditava-se que teria origem divina no Egito Antigo. Então, no meio de um monte de deuses das mais variadas formas, acreditar que o governante deles era um desses deuses era fácil, né? Não era problema nenhum para os egípcios. Então, além de elementos da natureza, como o sol, como o rio Nilo, alguns deuses egípcios têm formato ao mesmo tempo humano e animal. Né? Corpo humano e a cabeça de algum animal, a gente sempre fala ali do Anubis, por exemplo, né? Corpo humano e cabeça de chacal, enfim. E tem também como Bastet, a deusa gata, deusa da fertilidade. Né? Nessa visão de mundo, né? Nessa religiosidade egípcia, algumas figuras assim, citei a Bastet, citei o Ra, mas algumas figuras são chave, né? Como Osíris, Deus Sete, né? Que, enfim, que mutilou, partiu o corpo do Osíris em 14 pedaços, espalhou-os ao longo do rio Nilo, e Ísis então é quem vai reconstruir, é quem vai juntar os pedaços então, do Osíris. Uma outra característica da religiosidade egípcia é bem forte a crença na vida após a morte, né? O que justificava então a mumificação, que levou por tabela os egípcios a desenvolverem a medicina, a anatomia, enfim. A mumificação servia para preservar o corpo do falecido, do morto, para uma nova vida que iria viver aí em outro lugar, em outro plano, enfim, quando a alma se reencontraria de novo com o corpo físico. Falando em morte, falando em vida após a morte, fundamental na crença, né, nas crenças religiosas egípcias, era aquele julgamento pelo qual o morto passaria, né, no tribunal de Osíris, aonde o coração do morto seria colocado numa balança para pesar suas boas ações. Do outro lado, no outro prato da balança, teria uma pena, né? Então, se o coração do morto fosse mais pesado que a pena, o corpo, né, aquele morto, ia vagar por um lugar horroroso e ser devorado, ser destruído. Se fosse mais leve que a pena, então iria para um lugar especial, junto aos deuses. Essa pena representava a deusa da justiça, Maat, né? Então, aí que vem essa questão de considerar a pena, né, como a medida para a forma de justiça e por o veredito para onde que o morto iria, para onde que a pessoa iria, né, depois da morte, então.
E aí que entra o processo da mumificação, né? Haviam várias formas de mumificação, um ritual completo, né? Aquele destinado mesmo à elite, aos faraós, enfim, o ritual completo levava 70 dias de mumificação, de orações, leitura do livro dos mortos, enfim. Era conduzido pelos sacerdotes. No Egito, o sacerdote poderia ser tanto homem quanto mulher, possuíam, que gozavam, né, de grande prestígio. Nas civilizações também na antiguidade, que são teocráticas, né, onde política e religião se misturam, o sacerdote está lá no topo da pirâmide social, pertinho do faraó, no caso do Egito, pertinho do rei de cada cidade, no caso da Mesopotâmia, enfim, é um grupo que possui, que goza de grande prestígio social, grandes privilégios. São eles sacerdotes que conduzem os rituais religiosos, são eles sacerdotes que são encarregados aí de interpretar os desejos, as vontades, né, os sinais enviados pelos deuses e de entregar, levar a eles as oferendas que a população deixa normalmente na entrada dos templos, né, não tem acesso aí ao interior dos templos. Beleza, por hora a ideia então era introduzir o assunto da religiosidade egípcia, né, que como eu falei lá no início é um assunto longo, que demanda aí uma sequência de vídeos. Tem ideia? Curte esse tema? Gostaria de alguma coisa específica em relação a algum deus egípcio? Coloca nos comentários aí e compartilha esse vídeo com teus amigos que possam estar estudando esse tema ou que tenham interesse nesse tema, beleza? Até o próximo!